Bendito Salvador. Estamos mais uma vez na tua casa, te dando graça, te louvando, adorando, sim. Cada momento do culto é adoração. E nós estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade. E pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão, a gratidão de cada um dos teus filhos, de poder estar aqui, sabendo que estamos na tua presença. Não é a presença de homens, mas a tua presença. Rogamos perdão das nossas faltas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. Amém. A escritura é Mateus capítulo 12. Foi orar, antes de nós lermos a Bíblia, queríamos levantar de mão da igreja, levantar de alma, coração, em favor da irmã filha, lá quando me passou no Paraná, ela veio visitar as filhas dela. Ela já morou aqui, nós congrega aqui e congrega lá. Dessa vez ela veio, não veio aqui à igreja, e ontem à noite fiquei sabendo que ela está muito mal com o hospital. Então, pedi, morrer, Deus, por favor, da irmã filha. Deus, com a sua resposta da saúde a ela, nós intercedemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Será que é uma anciã? Não conhece ela, então. É uma neta que mora aí, na próxima rua. Não tem a casa, que a neta dela mora. É aquela senhorinha que fala lá. Para Deus, tudo é possível. Para Deus, nada é impossível. Amém? Então, alguns escritos apareceu, tomaram a palavra de Deus, quiseram ver da tua parte um sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os indivíduos ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação bom. E eis que está aqui quem é mais do
vejam, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com a restauração e a condenará, porque veio os confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais que Salomão. Bom Deus, que as ricas bênçãos da tua palavra possam descer nos nossos corações. Mais uma vez, pois colocamos o precioso nome de Jesus, meu amado Filho. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. A minha garganta não está com o microfone também. Mas é assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus, os religiosos do dia, as igrejas daquele dia, queriam ver de Jesus um sinal. Agora veja, Deus na terra, e os homens estavam tão cegos para ver as obras de Deus que pediram que Jesus fizesse um sinal. Aí Jesus mostrou para ele 3 personagens nas Escrituras que já estavam no passado, que era Jonas, a rainha do sul, e os ninivitas, né? Os ninivitas eram um povo ímpio. No entanto, creram na pregação de Jonas. E nesta era que nós estamos vivendo, Deus também enviou, assim como enviou Jonas aos ninivitas, enviou William Branham à terra, né? Não só para a nação americana, mas para o mundo inteiro. E ele mesmo disse que a sua mensagem seria reprovada. O povo ouviu Salomão, a rainha do sul ouviu Salomão. Os ninivitas ouviram Jonas, mas os judeus não ouviram Jesus. Se os judeus tivessem ouvido a Jesus, o Messias, Jesus, não teria morrido. Não. Por quê? Foi os judeus que mataram Jesus. O mundo gentil não conhecia nada sobre o Messias. Era os judeus que tinham a promessa. Mas quando a promessa veio, eles rejeitaram a promessa a ponto de pedir a crucificação. De Jesus. Então, irmão, é assim. A mensagem não será aceita. Jesus, em Mateus 24, ele já deixou claro que somente os escolhidos não serão enganados. Até onde nós estamos, por onde passamos e até onde iremos, pela graça de Deus,
esta escritura, ela continuará se cumprindo. Mateus 24 e muitas outras. Quando Jesus disse que surgirão falsos cristos. Falsos cristos são falsos ungidos. Ungidos. Balaão era ungido. No entanto, era falso. Por quê? Porque a doutrina de Balaão era que era falsa. Não era Balaão em si. Balaão em si tinha um dom divino. Então, quando ouvirmos falar que em tal lugar estão curando os enfermos, vai lá ver se lá tem a doutrina de Cristo. Vê se lá eles aceitam o profeta de Deus. Vão lá e olhem. Se o profeta de Deus estiver lá, a mensagem, né? Porque a mensagem não é de William Branham, a mensagem é do Espírito Santo. Se a mensagem estiver dentro daquela igreja, é um bom sinal. Só que se a mensagem, se eles não tiverem a mensagem com eles, então é o quê? É um sinal para cegar o povo. Porque o profeta diz que Deus se esconde do incrédulo e se revela ao crente. Amém? Devemos aceitar isto nos nossos corações e sabermos que fazemos parte da semente de Deus. Somos a semente de Deus. Então devemos andar, nos portar como semente, não como casca. Casca é o sistema religioso que deu origem à semente. Começando aonde? Em Lutero. Em 1500 e pouco, Deus começou novamente a restaurar a planta que a locusta tinha comido. O gafanhoto, aquelas pragas que a mãe daquelas pragas é exatamente Roma. Tá? É tudo natural. É aqui da terra mesmo que o engano surge. Então, a mãe do engano é Roma. Ou seja, estamos sós aqui. A igreja romana. Não podemos nem dizer o nome, mas é Roma, que é a mãe de todas as abominações da terra. Quando se trata de abominações no sentido adorativo, sistema eclesiástico de adoração, evangélico e tanta coisa, gospel, isso está tudo em uma mistura e Deus está fora de tudo isso. Perguntaram para o irmão Branham, um grande reverendo católico: Deus está em sua igreja? O irmão Branham disse: Deus está em sua palavra. Isto é segurança. Amém? Então Deus não está em uma igreja. Deus não está no tabernáculo da fé. Deus está em sua palavra. Amém? Se nós, o povo que congrega no tabernáculo da fé, estamos na mensagem, na palavra, Deus está em nós. Amém? Então, a prova é a palavra. Não é o tanto que eu possa pular, gritar, ou qualquer homem na terra que tenha dons específicos e tudo mais. Não.
é o tanto nós podemos crer na singeleza da palavra de Deus. Porque Deus se esconde e se revela em singeleza, em simplicidade. O profeta diz que Deus nunca se revelou a um grupo, nunca tratou com um grupo de homens. Deus trata com um homem e revela a sua palavra àquele homem. E Deus sela aqueles que receberam a palavra daquele homem. É o que aconteceu com Noé, aconteceu com Moisés, aconteceu com Josué e continua acontecendo. Aconteceu com Elias, quando Elias chorou diante de Deus que ele estava sozinho e Jezabel queria matar ele. Deus disse: Elias, ainda tem 7.000 do teu lado. Amém? Aqueles 7.000 era a igreja de Elias. Não se dobraram ao sistema do dia. O sistema do dia era Baal. Por isso Elias disse no Monte Carmelo: se Deus é Deus, sigam a Deus. Se acham que Baal é Deus, sigam. Mas aí ele chamou eles à prova, e na prova dos 9, tirando lá a prova exata, Elias mostrou para Israel que Deus era Deus. Elias não tinha sabedoria para fazer um seminário, então o seminário de Elias foi fogo. Amém? O seminário de Elias foi fogo. Elias chamou o povo para uma conferência de fogo. Disse: eu vou fazer um altar ao meu Deus. E vocês também farão um altar. Vocês eram quem? Os profetas de Baal. E no término quando terminou de fazer os altares, então Elias disse: agora vocês vão orar ao Deus de vocês para descer fogo e consumir a lenha e o sacrifício. O fogo tinha que descer do céu. Agora, Elias sabia que o fogo no altar dele descia, porque Deus estava no coração de Elias. E Deus respondia a Elias com fogo. Deus já tinha respondido em outras épocas. Aí os homens oraram, gritaram, nada aconteceu. Tá bom, terminou o prazo dos homens, dos 450 profetas. E o povo estava na expectativa. Aí ele disse: agora eu vou orar no meu altar. Quando Elias foi orar no altar dele, ele disse: agora joguem água em cima da lenha. Não era para ficar, a lenha não podia ficar seca, porque senão era fácil de pegar fogo. Então aí eles jogaram tanta água que corria nos arredores do altar. A água escorria. Elias curvou a cabeça perto dos seus joelhos diante de Deus e clamou. E quando Elias clamou, o fogo desceu do céu e consumiu a lenha, consumiu o sacrifício. E depois que o fogo consumiu o sacrifício, o fogo deu aquela meia volta e começou a seguir os 450 profetas. E não sobrou nenhum que não foi queimado. Então Deus respondeu com fogo de juízo. Este é o nosso Deus. Amém? Deus, irmãos, Ele não está em sistema de homens. Jamais. Para Deus estar em sistema de homem, Deus precisava estar aprendendo. Porque os homens, a cada dia, a cada época, a cada dia, os homens tentam modernizar a coisa.
modernizar a igreja, modernizar isso, e vai só se afundando cada vez mais. É igual o pastor Joaquim disse uma vez, no aeroporto de Paris, ele passando lá, ele viu aquela promiscuidade, tanto zelo e tanta coisa polida, e tanta riqueza, e tanto orgulho no povo. Ele disse consigo: quanto mais se evolui, mais porco fica. E é o que tem acontecido. Mas o povo de Deus permanece na singeleza. Amém? Em humildade de espírito, em singeleza de coração, em amor cristão. Amém? Este é o nosso Deus. O Deus que responde com fogo. Por isso que Eliseu naquele dia clamou, né? Quando ele viu Elias subindo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por quê? Porque era o que Eliseu conhecia. Ele conhecia que os carros de Israel, quando chegava, a batalha era dissipada, era vencida. Aí ele viu carros de Israel e seus cavaleiros. E o profeta disse que quando Eliseu pegou a capa de Elias, colocou nele e tal, se ajustou na capa e voltou. Quando ele chegou na beira do rio Jordão, estava ali os críticos. E Eliseu, o profeta disse que ele começou a abanar aquela capa, né? A vestimenta de Elias, né? A capa, ou seja, o paletó, né? Começou a abanar, mas a água não obedecia o abanado da capa. E os críticos estavam lá para criticar Eliseu. Aí o profeta disse que Eliseu disse: cadê o Senhor, o Deus de Elias? Aí algo atingiu o coração de Eliseu. E Eliseu levou a capa nas águas, e as águas se partiam no meio. E Eliseu passou ali em seco, na frente dos críticos. Mas os críticos não creram. Não. Só crê aquele que está predestinado para crer. Aleluia. A mensagem: eis aqui quem é mais do que Salomão. Deixa eu citar só alguns tópicos aqui para nós. Deus é o nosso absoluto. Amém? Tenha Deus como seu absoluto. Então a palavra, a Bíblia e a mensagem juntas é o nosso absoluto. Amém? Mais nada. Se confere com o Urim e Tumim de Deus, amém. Se não confere, não é para nós. Mas nós concluímos, parágrafo 63, eis aqui quem é mais do que Salomão. Mas nós concluímos que quando ele vem, ele é rejeitado. Quando Jesus veio, quando Jesus vem num profeta, ele é rejeitado. Esta é a razão pela qual a nação vem sobre condenação. A nação está sobre condenação. O profeta falou no sentido dos Estados Unidos. Ele disse que não orava mais pela América. Ele disse: não é as pessoas, é o país em si.
Porque dentro dos Estados Unidos tinha cristãos que receberam a mensagem. Mas na sua maioria absoluta eram contra. Quanto mais religiosos as pessoas eram, na época, eram mais contra o profeta. A mesma coisa aconteceu aonde? Lá em Israel. Quanto mais as pessoas eram religiosas, mais elas eram contra Jesus. A religião levava eles a ignorar as obras de Jesus. A ponto de quando Pedro curou, não Pedro, mas quando Pedro falou a palavra e aquele coxo lá no templo foi curado, 38 anos que era coxo, o Sinédrio o quê? A corte da religião da época se irou contra os discípulos e Pedro foi parar na cadeia. Por quê? Porque curou o coxo que estava na frente do templo pedindo esmola, pastor. Minha gente. Mas o que aconteceu? O anjo de Deus foi à noite e soltou Pedro. Não precisou do tribunal tal, se julgar. Não, porque Pedro já estava julgado. O Sinédrio é que decidia, era a corte religiosa da época, era que decidia o que aconteceria. É óbvio que a igreja e o Estado são casados. Tá? A igreja e o Estado. Não a noiva. A noiva, ela é noiva. Amém? A noiva não é casada. Ela é a noiva do Senhor Jesus. Mas a igreja nominal, ela está casada com o sistema político. Por isso, quando ela precisa de fazer uma construção, tem até máquina para ir abrir o terreno, planar, se precisar aterrar, aterra tudo, deixa no jeito. Tem gente que leva os tijolos, outro leva a massa, outro leva tudo. Era casada. Amém? Ela gerou filhas na idade das trevas, para a idade média. Ela gerou filhas. Por quê? Porque ela é casada. Na era de Lutero, ela começou a gerar filhas. E até hoje gera. Eu acho que difícil um dia que não nasce uma igreja nova. Eu acho que sim. Não tenho certeza, mas acho que a cada dia eles levantam, abrem uma porta lá dizendo que é uma igreja. Vão obrigar Deus a estar ali? Jamais. Jamais. Temos que ser sinceros e ficar com o que está escrito. Amém? Amém. Nós já estamos para encerrar. Vamos ver. E nós encontramos que no tempo de Salomão não era assim como é hoje. O povo ouvia Salomão. Todos eles reuniam-se em torno daquele dom de discernimento que Salomão tinha. E todas as nações temiam a Deus. E notícias se espalhavam por toda parte. Oh, você deveria vir a Israel. O Deus deles levantou um dom no meio deles e eles o fizeram um rei. E sua sabedoria
seu discernimento é além da ação de avaliação humana. É além. E ali havia um domínio de deuses. Aonde? Dos gentios. Um domínio de deuses. Mas o povo admirou o dom de Deus em Salomão. E nós não entendemos, diz o profeta, como é. Porém, Deus, o Deus deles, representou a si próprio em um de seus crentes, que era Salomão. E eles o colocaram em um trono, e todos eles o ouvem. Que bom, hein? Salomão governou sem problema. Todos ouviam o que Salomão dizia. O profeta diz que Salomão era o rei, mas ele pregava para o povo. Ele tinha o dom de Deus nele. Então Salomão na época era a voz de Deus para o povo. Vocês sabem, as notícias então se espalharam, mas não foi por meio da televisão ou por meio de telefone. Foi de boca a ouvido. E finalmente a notícia atravessou o deserto de Saara, chegando a um pequeno país chamado Sabá. Era um país pagão. Eles tinham uma pequena rainha ali. Não havia nenhuma dúvida, uma pequena e simpática rainha. E a notícia chegou a ela que Deus estava dando um grande reavivamento lá na terra de Israel. E grandes coisas estavam acontecendo. E que eles tinham lá um homem ungido com o Espírito de Deus, do Deus deles. Que até sua sabedoria atravessava qualquer coisa que o homem pudesse imaginar. Vocês sabem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo tocou o pequeno coração daquela rainha. Ela começou a pensar sobre aquilo. Agora, cada caravana que passava, sem dúvida, a pequena rainha enviava seus soldados e dizia: eu gostaria de falar com a pessoa em particular, se eles tiverem vindo de Israel. Ela queria perguntar alguma coisa do que as pessoas tinham ouvido lá em Israel sobre Salomão. Ela estava preocupada. Sim, rainha, nós estivemos em Israel e é maravilhoso. Você devia vê-lo. Não existe coisa igual. É além do entendimento do homem. Oh, glória a Deus! Irmãos, as coisas de Deus é além do entendimento humano. Nós aqui somos leigos, mas o que nós estudamos aqui em faculdade não tem essas coisas. Lá tem muito de psicologia, sociologia, teologia, eucatologia e tanta gia. Mas a palavra de Deus fica longe. Às vezes eles fazem uma citação da Bíblia, mas uma coisa por ocasião. Dizer que a Bíblia é o maior livro, né? É o livro mais antigo, e assim sucessivamente. Mas ter como absoluto deles, como regra de fé, como dizer, o único livro, a Bíblia. A nossa regra de fé, a palavra.
Amém. Vê você? Então você deveria vê-lo. Você deveria vê-lo. E todos creem em um só acordo. Ou como o irmão Brana sentiu isso daqui, de pensar se as pessoas hoje estivessem em um só acordo. Puxando todos para o mesmo lado. Ou Satanás teria que soltar a corda, ou então a corda se quebraria. Porque a força de Deus estaria do lado de cá. Não é verdade? E com a força de Deus, Satanás não pode com as forças de Deus. Amém? Um homem sozinho, irmãos, com as forças de Deus, Satanás não tem poder sobre ele. Pode ver na Bíblia o caso de Davi, o caso de Sansão. Eles venceram. Gideão. Então Satanás, ele não vence o Filho de Deus. É o Filho de Deus que é vitorioso. Temos que crer nisso, gente. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci. Ah, mas eu não dou conta de ficar na igreja porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. É claro que tem muitos porquês, né? Agora os porquês são ciladas do diabo na nossa mente. Por quê? Não, vamos tirar o porquê e botar a fé. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, longanimidade, virtude, ciência, temperança. É isso que são as repetições nossas, gente. Mas dúvida, deixa para lá, a dúvida é do diabo. Não vamos deixar que a dúvida se aninhe na nossa consciência, na nossa mente, porque a dúvida não é de Deus. De Deus, irmãos, é a fé. A fé não pode ser imitada. Não existe lugar que possa imitar ou vender a fé, porque a fé ela não é terrena. Você sabia que tem algo em você que não é da terra? O profeta diz que a fé é um sentido, é o sentido que não se mistura com nenhum dos outros sentidos. O nosso corpo tem 10 sentidos. 5 do espírito e 5 do corpo. A alma tem 1. A fé. E esse não se mistura com todos os outros 10. Ele é absoluto. Amém? A fé te mostra a revelação do que Deus é. Então quem tem o sexto sentido, ele nunca será enganado. Tá? Nenhum sistema deste mundo conseguirá enganar aquele que tem a fé de Jesus Cristo, que é a fé perfeita. Amém? Amém. Vamos ouvir aqui mais um pouquinho aqui do profeta. Sim. Então, é a maior coisa e não há nenhum impedimento ali. Deus realmente revela tudo. Se qualquer nação ali sobre eles atacasse, ora, o Deus deles revelaria de onde eles estavam vindo. E os empreitariam antes que chegassem ali. Era um grande reavivamento acontecendo. Já pensaram? A nação está em uma situação tão bem colocada
no sentido espiritual, que se o inimigo se formasse, uma nação se revoltasse e resolvesse atacar Israel, Deus avisava até onde eles estavam escondidos, entrincheirados. É o que o rei da Síria, um conselheiro do rei da Síria disse: meu rei, não adianta pelejar contra aquele povo. Ah, mas por quê? É que eles têm um sonhador, um vidente, que quando nós movemos o nosso exército aqui, Deus mostra para ele onde nós estamos. Aleluia! Irmãos, você tem a fé de Abraão. Essa noiva não será enganada, não será vencida, diz o profeta. Porque ela tem a fé de Abraão, a mesma revelação. Então, sistemas não vão nos desmoronar. Amém? Amém. Estamos livres, graças a Deus. Então, vocês sabem, a pequena rainha começou a ficar ansiosa para ver se ela mesma ia lá. Está vendo? Tem que fazer isso. Não podemos estacionar, ficar parados. Não, gente. É marchar. É avançar, é ação. A mulher, aquela rainha, ela creu, mas ela precisava ver, então ela tinha que agir. Ela já tinha crido, mas ela queria ver, então ela teve que tomar uma posição de ação. E ela mandou preparar a carruagem dela, de cavalos, porque naquele tempo era o carro mais veloz, era movido a cavalo, né? Tinha que ser puxado por um cavalo, que era o mais veloz. E ela levou, e ela foi lá. Mas vamos só um pouquinho. Ela mesma. Vocês sabem, há uma coisa sobre isso. O homem sabe que ele vem de algum lugar. Nós sabemos que nós não éramos daqui. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós viemos de algum lugar na eternidade. Então, e ele está aqui. Ele não sabe porque ele está aqui. E ele está indo a algum lugar e ele não sabe onde está indo. E existe somente um livro no mundo que nos diz quem vocês são, de onde vocês vieram e o que vocês são e para onde estão indo. E este é a Bíblia. Aleluia! É o único que diz a você, e é o livro de Deus. Oh, nós estamos com o livro de Deus. Por isso, a Bíblia fechada é um livro, aberta é a palavra de Deus. Deus em forma de letra. Amém? É o próprio Deus manifesto em forma verbal. Verbal, palavra. Em forma de palavra. Veja bem, igreja de Deus. É o próprio Deus em forma de verbo. Em forma de verbal. Chamado uma semente. Aquela semente no terreno certo produzirá toda a promessa por ele feita. Amém. Pois é Deus, Ele mesmo. Por isso, teve um irmão lá nos Estados Unidos, um irmão da mensagem, falou, disse, a Bíblia, na língua do irmão Brana, a Bíblia funciona. O irmão Brana restaurou, irmão.
Ele restaurou todas as coisas. Não ele, o dom que estava nele. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora, eu vou citar um profeta, o profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Né? O que Amós disse? Bem antes de Jesus. O Senhor nosso Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos profetas, seus servos. Então, tudo que Deus tinha que fazer para a sua noiva nesta era final, Deus revelou a William Branham. Revelou ao seu profeta. E está nas mensagens. Cada mensagem que nós abrimos, ela tem um conteúdo maravilhoso. Aleluia. Então é Deus Ele mesmo. Porém, tem que ser regada pela fé. Amém? Oh, irmãos, é o único sentido que consegue regar esta palavra. Audição, paladar, tato, raciocínio, memória. Nenhum desses consegue ativar esta Bíblia. É somente pela fé. Creia e o demais será estabelecido, porque é Deus quem faz a obra. Mas o que Jesus disse? Tende fé em Deus. Ele estava acionando a fé, que o profeta veio e ensinou para nós, que é o sexto sentido. Na mensagem, um super sentido, ele declama sobre isso, discorre e nos ensina isso. Então, deixa eu ver aqui. Aleluia. Então, é como qualquer semente. O germe está nela. Saibam. E assim nós concluímos que em assim procedendo, a pequena rainha começou a ficar faminta e sedenta por Deus. Começou a crer também. Oh, se os dons de Deus pudessem apenas provocar uma sede no coração do povo, por ele, como aconteceu com aquela mulher. Em outras palavras, se o povo dos Estados Unidos começasse a proceder o mesmo sentido que aquela mulher de Sabá, aquela rainha, começou a proceder. E ela era uma mulher poderosa, era uma rainha. Ela era uma rainha do país dela. Ela não era uma pessoa comum, mas aquele sentido começou a atingir o coração dela. Agora nós descobrimos então que as crianças, pequenos companheiros, há uma fila completa deles assentadas aqui em lugares diferentes, que podem entender. Nós daremos uma espécie de drama para elas, assim elas entenderão. Mas nós não vamos prosseguir, irmãos. Outra hora nós entramos, porque essa história dessa rainha, ela se procede muito nesta mensagem. O profeta vai falar quase somente sobre ela.
Quem dera que Alta Floresta, o povo de Alta Floresta, começasse, né, a sentir, começasse a ouvir o nosso programa do rádio, começasse a ler as mensagens e começasse a ver que Deus enviou uma mensagem para o mundo. Não foi somente para Jeffersonville, não. Foi para o mundo. Deus disse para ele: armazene alimento. Estas fitas irão ao redor do mundo e cairá na mão dos eleitos. Aleluia. Você caiu na sua mão? Agarre isto. Porque quando Deus deu aquela visão ao Mombrana, não foi uma visão. Mombrana estava orando. E ele sentiu algo vir na sua mão. E quando algo encaixou na sua mão, ele segurou. Ele olhou, era uma espada. Ele estava em oração, ele estava com as mãos levantadas. Não era visão. E ele olhou, aí ele disse: mas o que é isso? A voz disse: esta é a espada do rei. O que Deus estava fazendo ali com ele? Deus estava mostrando que a palavra estava nele. E a palavra é Deus. Por isso que o Mombrana sentiu depois uma sensação estranha. E Deus disse: Senhor, o Senhor quer me falar alguma coisa? Não era visão também. O Senhor quer me falar alguma coisa? Senhor, o que é, Senhor? E o Mombrana ficou preocupado e começou a chorar. Depois ele sentiu, ele viu vindo assim. Algo começou a redemoinhar perto dele assim. Aí daqui a pouco ele se sentiu que ele não estava assim. Aí dali saiu uma voz e disse assim: Jeová, do Velho Testamento, é Jesus do Novo. Não é dois. Foi a voz que disse para ele, a voz de Deus. Jeová do Velho é o Jesus do Novo. Foram coisas que não foi nem visão, foi coisa visível que ele recebeu. Então, nós não temos dúvida daquilo que cremos. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por tudo. Vamos orar com o pastor William. Glória a Deus. Senhor, obrigado, nós te agradecemos por este ensinamento tão maravilhoso. Nós não fomos incrédulos, Senhor, não. Nós aceitamos a tua palavra, estamos crendo no teu mensageiro, mesmo nunca termos visto, nem vivemos no tempo dele, Senhor. Mas estamos crendo, assim como não estivemos com Jesus ali, mas estamos crendo que o Senhor está conosco a cada instante. Abençoa o teu povo mais e mais, ó Pai. Dá-nos um bom dia com a tua graça maravilhosa, Senhor. E nos guarda e nos livra, Senhor, para a hora da tua aparição. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dizer glória a Deus, louve ao Senhor, dai glória a Deus. Amém. Ele quer ser adorado, dá uma salva de palmas para ele. Aleluia.